Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 8 de outubro, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 27 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão. Jesus era um grande pregador, é um grande pregador. No passado, Jesus usava sua voz com a multidão. Hoje, a voz de Jesus está ecoando na igreja. A voz de Jesus permanece viva na liturgia, na palavra de Deus e no testemunho dos homens e mulheres de fé. Hoje, você que está me ouvindo é representante de Jesus. É a boca de Jesus que fala para o mundo. E Dom Helder Câmara dizia que muitas vezes nós usamos e falamos não somente com palavras, mas com o nosso testemunho. E muitas vezes o nosso testemunho, o nosso exemplo, será o único evangelho em que as pessoas irão ler. Então é muito sério o nosso comportamento, o nosso modo de agir, pois nós podemos atrair as pessoas para Jesus ou afastá-las de Jesus, pois os cristãos representam Jesus. Mas como nós temos representado, bem ou mal? E no meio daquela multidão, uma mulher se sentiu tocada. E é importante recordar que na época de Jesus, as mulheres não poderiam falar. Ela foi desobediente às leis, porque as mulheres deveriam permanecer em silêncio nas sinagogas ou nas praças. Elas usavam longos vestidos e turbantes que cobriam seu rosto, permitindo que somente o seu olhar ficasse descoberto. Então as mulheres eram, infelizmente, vistas como um instrumento, vistas como um objeto. Não tinham voz e nem vez. Mas a pregação de Jesus foi tão tocante, tão libertadora. Aquela mulher se sentiu livre. A todas as mulheres que me ouvem, Jesus é o libertador. Esta sede que todos nós, homens e mulheres, temos de liberdade, nós só poderemos realmente ser livres no encontro com Jesus, participando da vida de Jesus. Ele é o nosso libertador. Então, essa mulher que era marcada por uma sociedade opressora, por dentro ela se sente livre, porque Jesus é o centro de sua vida. Por dentro ela se sente em paz. Ela não deve mais nenhuma explicação para o mundo, para a família, para as pessoas ao seu redor. Ela está livre e ela grita com voz forte, a voz da mulher amada, a voz da mulher livre, a voz da mulher que tem a paz. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ela recorda a origem de Jesus, a sua encarnação, o seu nascimento. E ela se sentiu tão bem, tão feliz, em paz, que ela imaginava: se ela, uma pobre pecadora, se encontrou com Jesus em uma pregação e se sentiu tão livre, tão amada, tão feliz, quanto mais não deveria ser feliz aquela que o amamentou o Salvador, aquela que trouxe no seu ventre o Salvador. E Jesus respondeu. E quando se diz que Jesus respondeu, quer dizer, Jesus lhe deu confiança, Jesus lhe deu autoridade, Jesus lhe deu amor. Ele não ignorou. Se fosse um mestre da lei, um doutor, um fariseu, algum homem daquela época teria virado as costas para ela, teria ficado em silêncio ou até poderia ter usado a lei e mandado bater, apedrejar aquela mulher. Mas não. Nenhuma atitude agressiva, nenhuma atitude violenta, muito pelo contrário, uma atitude cheia de amor. E ele diz: muito mais feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Aqui, Jesus se refere mais uma vez à sua mãe Maria Santíssima. Por quê? Porque Maria
é aquela que ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Então, Maria Santíssima não é só feliz porque amamentou o Salvador, porque foi a mãe do Salvador, mas porque ela foi a primeira discípula, aquela primeira que viveu o apostolado com intensidade. Ninguém mais do que Maria viveu com tanta plenitude o sim ao reino, o sim a Jesus e aos pobres. Ela entregou toda a sua vida nas mãos de Deus. Então, também nós podemos viver essa felicidade. Nós temos esta oportunidade. O que devo fazer para ser feliz? Ouve a palavra de Deus e a coloque em prática, ainda que doer, ainda que faça sofrer, ainda que faça você abrir mão de coisas importantes, ainda que faça você abrir mão de coisas que você ama, mas abrir mão do amor por um amor maior, abrir mão de pequenas felicidades por uma felicidade infinita e incondicional. Jesus Cristo, ouvir a palavra e colocá-la em prática é o caminho de todos nós cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.